Olá, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do José Marcos Cash, a voz da manutenção, transformando conhecimento técnico em resultado real. E hoje nós temos a honra de receber aqui um dos poucos escritores que temos de pós-vendas no país. Olavo Centeno, tudo bem, Olavo? Opa, tudo bem, José Marcos? Que bom estar aqui contigo e a gente poder bater esse bate-papo bacana hoje. Olavo, para quem não conhece, pessoal de casa que ainda não conhece, quem é o Olavo Centeno, qual é a história do Olavo Centeno e o que é que o Olavo Centeno faz, além de escritor, que eu já falei inicialmente. Vamos fazer assim, vamos deixar essa história curta, porque senão esse podcast aqui vai durar 8 horas. Mas basicamente, eu sou aquele cara que fez Senai de mecânica automotiva lá com 16 anos, entrou em concessionária e passou a vida inteira trabalhando em concessionária de veículos. A vida inteira no pós-venda de concessionárias de veículos. E aí fui tudo dentro do concessionário, fui auxiliar de mecânico, aí mecânico um 2 3 aí virou ali líder da oficina, depois fui para consultoria técnica, fui consultor técnico por muito tempo, depois virei gerente de pós-venda, e aí tinha um grupo lá, tinha algumas concessionárias, o gerente do grupo. Era uma coisa muito bacana, porque eu sou natural lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, então trabalhava lá. E aí eu tive uma oportunidade de me mudar para São Paulo, para a cidade de Campinas, para ir trabalhar numa montadora, na área de treinamento da montadora. Fiquei lá 10 anos dando treinamento técnicos e administrativos, que as montadoras têm essa estrutura, né? Conseguem treinar nessas duas frentes. E aí eu saí e montei uma empresa para treinamento para o pessoal de peças, serviços e acessórios, e tenho feito isso já há quase 10 anos. São muitas e muitas concessionárias atendidas. Então, basicamente, é uma vida inteira dedicado ao Ao, pós-venda, ao né? Ao pós-venda. pós-venda. Ao pós-venda. Você viu durante todo esse tempo de trabalho no pós-venda muitas mudanças dentro dos concessionários, correto? Tanto na maneira de atender quanto na maneira de trabalhar o cliente. Quais as principais mudanças que você destacaria, Olavo? Bom, eu gosto muito de pensar assim, de lembrar a minha memória mais importante disso tudo é a memória que eu tenho do meu pai. Porque a verdade é que o meu pai ele tinha um automóvel bem velho, levava em oficinas independentes lá e fazia da maneira que dava, a maneira qual corretivo. A hora que estraga, vai lá e repara. Só que ele adquiriu um veículo zero, teve aquele momento, né, aquela epifania na vida dele, ele conseguiu comprar um veículo 0 km. E esse veículo ele precisou de uma manutenção, de um reparo. Aquelas coisas naturais que acontecem dentro do período de garantia ainda. E eu me lembro do meu pai falando assim: puxa, filho, que coisa boa que tem garantia. Olha só. Então, meu pai, ele agradeceu, me falou assim: que coisa boa que esse veículo tem uma garantia, que eu não vou gastar com isso. Passou alguns anos, um automóvel zero passou a ser uma rotina para o meu pai. Ele foi trocando. E muitos anos depois eu perguntei: ei, pai, tá tudo bem com o carro? Aquele carro, um outro carro que ele tinha? Rapaz, eu tive que levar na concessionária para fazer uma manutenção lá. Disse, pô, mas tá coberto pela garantia? E ele falou assim, ó: ah, coberto pela garantia tá, mas não devia nem ter estragado. Quando o meu pai falou isso, ali eu percebi é, é, do lado do meu pai, do cliente, porque eu sempre fui de concessionária, mas eu não via assim. Eu via as evoluções técnicas do veículo, mas não as evoluções que aconteciam no âmbito do cliente, as demandas do cliente, as necessidades do cliente, os desejos dos clientes. E ali eu consegui ver, lembrei bem, né, do meu pai quando ele comprou o primeiro e agradeceu porque tinha garantia. E depois de alguns anos, ele não tolerava mais que esse carro desse um problema em garantia. Pode perceber que são a mesma pessoa, mas duas verdades completamente diferentes, dois anseios diferentes pelo veículo. E isso aconteceu dentro, se aconteceu no cliente, aconteceu dentro das oficinas, dentro das concessionárias. Porque nós que trabalhamos com o cliente, a gente precisou ter que se adaptar a isso. A num primeiro momento receber um cliente que dizia que coisa boa que ainda tem garantia, para o cliente que chega e diz:
Não é possível que uma coisa nova estrague. Olha que diferença. Então, aconteceu com o cliente e aconteceu dentro da oficina. Isso é uma mudança enorme, José, porque não é fácil lidar com isso num curto espaço de tempo. Sem contar, claro, com as maneiras que as concessionárias se organizavam e como é que elas se organizam hoje, a tecnologia dos veículos de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, de 20 anos atrás e o que nós temos hoje. Tem que lembrar que nesses 20 e poucos anos aí, 30 anos, nós saímos da realidade de termos carburador regulando motores para injeção eletrônica de sistemas de injeção direto, para veículos híbridos, para veículos 100% elétricos. Isso não são poucas mudanças, são muitas mudanças que aconteceram dentro da oficina, do produto. E ainda tem a maneira como se atende o cliente. Porque se o produto mudou, o cliente mudou, lembra do meu pai, o cliente mudou. A maneira como a gente atende ele também é diferente. 20, 30 anos atrás, os veículos eram deixados na segunda-feira para buscar na quinta, na sexta. Hoje isso é inadmissível. Hoje eu agendo um horário para chegar lá, alguém me atender naquele horário, poder fazer o reparo, a manutenção, a inspeção, a revisão, me entregar e eu vou embora. Eu não quero nem ir embora sem o veículo. É muita diferença, É né? muita diferença. É muita diferença. E, Olavo, o que é que você hoje, olhando para esse cenário, vê, enxerga como uma concessionária mediana e uma concessionária já de alto nível? É olhar para esses dois universos, né? Eu me permito até, dei uma de Faustão, agora vai até aprimora a pergunta. Aprimora a pergunta. O que é que faz uma concessionária ser uma concessionária que está ali no nível médio, igual a todo mundo, e uma concessionária de destaque? E se tem alguma coisa no seu trabalho como escritor, como palestrante, como mentor, que possa elevar o nível desse concessionário? Olha, as concessionárias elas têm passado por desafios gigantescos, gigantescos, no quesito de conseguir segurar o seu profissional e fazer com que esse profissional tenha uma carreira, uma vida dentro dessa concessionária. O que faz um concessionário sair do mediano e ir para um nível top? Quando a gente está falando no nível top, é em todas as esferas, né? É uma concessionária que ela, uma operação que ela retém o seu cliente e é uma concessionária que a operação dela é rentável. Nós temos que olhar para isso é ser top, né? Não é só satisfazer o cliente. Tem que satisfazer o cliente, tem que ser Rentável. rentável, tem que se manter em pé, tem que se parar em pé. As que estão conseguindo fazer isso, pelo que eu olho no mercado, todas as que eu visito e os meus clientes, são aquelas que entenderam que reter o seu talento é a sua missão. É a sua missão. É reter os bons talentos. Porque eu não consigo sair da linha do mediano se eu tenho que estar sempre começando. E quando eu troco colaboradores, quando eles, infelizmente, eles deixam a nossa empresa, o que eu estou colocando no lugar, eu vou ter que botar ele dentro da cultura da empresa, vou ter que fazer ele entender sobre a marca que é a empresa que eu estou representando, as maneiras como nós trabalhamos ali. Eu vou ter que entregar todo esse pacote, leva um tempo. E aí, assim que o cara tá voando, se ele vai embora, eu começo tudo de novo. Eu percebo claramente que as empresas que performam muito bem nos dois âmbitos, reter o cliente pela satisfação mesmo e ter um negócio rentável, elas têm profissionais de longa data. Elas têm profissionais de longa data. E quando tu pergunta, dentro do teu pool de produtos, o que que tu entrega para as concessionárias, né? Como é que tu ajuda as concessionárias nesse sentido? É exatamente preparar esses profissionais. Porque primeiro a gente precisa preparar a contratação. Contratar da maneira mais certa possível. Porque se eu não contrato certo,
ali na frente, ou ele vai embora, ou eu vou ter que deixar ele ir embora, né? Vou convidar para ele ir embora. Então, ali já tem um trabalho. Depois, quando ele está na empresa, a gente precisa desenvolver as nossas lideranças para que elas possam liderar de verdade e não gerenciar processos só. Liderar aqueles profissionais que ali estão para fazer com que eles se sintam úteis, parte de alguma coisa, né? E que não nos troquem por meia dúzia de trocados por uma proposta de uma outra empresa. Então, se olhar só essas duas coisas, só aqui já tem muito para ser feito, né? Já Já tem muito. tem muito trabalho. Então, parte do meu trabalho é ajudar a desenhar boas contratações, outra parte é ajudar os líderes a liderar essas equipes. E aí tem, claro, trabalhos em áreas específicas, workshops para o consultor técnico para se tornar um profissional melhor, tanto na arte de apresentar o que precisa ser feito, quanto na arte de atender a hospitalidade na hora que está atendendo um cliente, e da parte técnica também de poder executar a tarefa bem feita. Tudo isso existem produtos que são entregues para os clientes. Excelente, Olavo. Me remeteu até uma pergunta que já surgiu, essa debate aqui nesse podcast. O consultor técnico, ele tem que ser técnico, de entender do produto, de entender além, ou dá para pegar alguém no mercado e treinar ele para ser um consultor técnico ali, mas que não tenha um conhecimento bem raso, que tenha um conhecimento bem raso ainda sobre o produto? Essa pergunta tua, ela é ótima. Já surgiram, só É, para complementar, já surgiram posições do dois lados aqui, viu? Já gerou ela, debate isso aqui. não, ela é ótima. Mas ela é ótima e eu acho que a gente pode começar a responder ela com uma pergunta que mais me fazem. Porque quando eu chego para um cliente, muitos me falam assim, cara, eu quero saber se tu pode me ajudar. É uma pergunta que mais me fazem. Eu quero saber se tu vai poder me ajudar. E aí eu pergunto pro cara, mas te ajudar aonde? Né? Eu preciso saber no que tu precisa de ajuda. E de 10, 9 me falam, é com o consultor técnico. E tá tudo bem. Aí minha próxima pergunta natural é, o que tô olhando para o teu consultor técnico, tu acredita que é um problema dele, é um gap dele, uma zona cinzenta, o que não está acontecendo ali? Desses, 90% me falam, ele não consegue atender bem o cliente. Atender bem o cliente. Então nós estamos falando da habilidade de lidar com seres humanos. Eu acho que aqui a gente já tem a resposta que tu quer. Lidar com o ser humano, eu não preciso saber nada do veículo. Eu preciso saber lidar com gente. E essa é a maior questão. Não é se perguntar se o nosso profissional da linha de frente do atendimento, que hoje, equivocadamente, eu acredito que a gente chama errado, consultor técnico, porque deveria ser consultor comercial da área técnica. Ó, Porque nós temos consultor comercial de novos, consultor comercial de seminovos, consultor comercial de acessórios, consultor comercial de peças, e nós não vendemos, por acaso, o serviço? pera aí, Olavo, eu vou perguntar pro público que tá em casa, isso aqui vai virar corte e a gente vai lançar esse debate no mercado. Olavo Centeno diz: o consultor técnico deveria receber um outro nome. Qual o nome, Olavo? Consultor comercial da área técnica. Muito bem. E você aí de casa, o que acha disso? E quando a gente olha para essa denominação, nós já começamos a entender que a quantidade de coisas que estão faltando. Porque se é um consultor, primeiro, ó, consultor. A palavra consultor, ela já diz muito. É óbvio que essa pessoa precisa conhecer o básico. Se ela trabalha com caminhões, ela tem que entender dos caminhões que nós recebemos. Se são motocicletas, das motocicletas, se são automóveis, dos automóveis, Automóveis. são produtos agrícolas do meio agrícola. Ela tem que conhecer. Ela tem que conhecer dos produtos financeiros, que é a maneira como o cliente vai pagar. E ela tem que conhecer dos serviços que nós oferecemos. Mas veja bem, conhecer num nível raso. Ela não é o consultor técnico que vai dominar tudo sobre o motor,
um motor eletrificado, um novo motor de altíssima, sabe, performance de um caminhão. Não, ele tem que saber o básico, por quê? Para ficar perdido ali com o cliente. Só que o caminhão, o automóvel, o veículo que chega no nosso pós-venda, ele não vem sozinho. Todo mundo acredita que no futuro virá, mas hoje não vem. Quem vem é a Tesla e não tem outro que ande sozinho por aí. Como ele não vem sozinho, ele vem com um ser humaninho junto. Então não adianta nada eu ser um consultor técnico e não saber lidar com a metade do que vem me visitar. Porque uma parte é o veículo e a outra metade, o ser humano. Então, não. O nosso consultor comercial da área técnica precisa conhecer o básico, mas saber de gente. É isso que ele precisa. Muito bem. E aí me abre espaço para a minha próxima pergunta. Quais habilidades comportamentais são tão importantes quanto o conhecimento técnico? A principal para a linha de frente do atendimento. Para a linha de Por que frente. eu estou falando da linha de frente do atendimento? Porque a gente sabe que hoje, no mercado, nós já temos algumas marcas que entenderam que não tem mais o consultor técnico ou o recepcionista ou o consultor comercial da área técnica. Quem faz esse papel é o próprio profissional da manutenção, é o próprio técnico que atende. Já tem algumas montadoras que vai direto no técnico. Há vantagens e desvantagens, sim, mas a questão é, por isso que eu estou falando, a linha de frente do atendimento. A primeira habilidade que a gente tem que saber é a seguinte, e eu sei que é forte o que eu vou falar agora, mas é assim mesmo que o mundo funciona. O mundo não tem unicórnios voando por aí, o mundo é preto no branco. E a primeira habilidade é simples. Se você que quer trabalhar com pessoas não entender que o teu papel é servir a esses, você não serve para esse papel. Se você que quer trabalhar com pessoas não entender que teu papel é servir, você não serve para esse papel. Essa é a principal habilidade. Anotou aí, você de casa? Se isso não está pronto contigo, não tenta. Porque atender é servir. Então, um consultor, a pessoa da linha de frente de atendimento de qualquer empresa, se ela acha o cliente chato, ela não pode estar ali. Não pode estar ali. Porque o nosso papel é servir as pessoas. A pessoa que nós estamos servindo, ela pode não ser educada. Ela pode ser rude. Ela pode ser bruta. Ela pode ser indigesta. Ela pode ser injusta contigo. Ela pode apresentar tudo isso. Mas nós estamos ali para servir essa pessoa. Eu sempre digo para os meus clientes o seguinte: se você acredita que o teu problema é o teu cliente, deixa tu não ter cliente para você ver o problema de verdade. Então, isso parece clichê, mas não é. Essa é a principal habilidade. Claro que depois ter disciplina, que é outra habilidade muito importante. Disciplina. O profissional da linha de frente de atendimento, ele precisa ter disciplina. E por que disciplina? Porque há um conjunto de coisas que todo profissional da linha de frente de atendimento, de qualquer concessionária, de qualquer oficina, todo mundo que atende, presta serviços e acessórios, nós temos processos para cumprir. Tem uma burocracia no nosso universo. E ela precisa ser cumprida. Alguém pensou naquilo, alguém planejou, desenhou aquilo. Então nós precisamos cumprir essas etapas. Tem que ter disciplina para fazer isso. Para servir ao próximo, nós precisamos nos preparar. Eu só posso, sabe, José, eu só consigo te atender de verdade se antes da tua chegada na minha concessionária, eu me preparar, eu saber que tu está vindo. Eu sabia a tua última passagem aqui. Eu sabia o último orçamento que eu passei para você ou a minha empresa passou para ti. Eu sabia que a avaliação que tu deu do último atendimento. Porque se eu não sei isso, o que eu sei do meu cliente? Nada. Me permita uma parte, Olavo. Posso te fazer uma provocação? Hoje isso aqui vai ficar maravilhoso. Provoque. Vou fazer a seguinte provocação. Como o consultor se preparar
num mundo dinâmico, oficinas superlotadas e clientes cada vez mais exigentes com a demanda do e-commerce aí. Ele vai ter tempo de se preparar para atender, de entender aquele cliente, esperar aquele cliente e se preparar da maneira que você está falando? Vai, ele vai. E todos os colegas consultores de serviços que estão nos assistindo, que nesse momento estão pensando, é impossível fazer isso. Reflita um pouquinho. Reflita um pouquinho. Quando nós acordamos e vamos até uma padaria, a padaria não abre sem ter ligado as luzes antes, sem ter os colaboradores terem entrado, sem as luzes estarem acesas. O forno da padaria, às 2 da manhã, já estava ligado fazendo pão. O pão está ali na mesa, as luzes estão acesas. Se tem café, o café foi passado. As coisas estão funcionando. A pessoa do caixa está no caixa e a máquina registradora, ela já está ligada. Isso é uma padaria de qualquer esquina, de qualquer bairro desse nosso Brasil. Correto. Se nós vamos no cinema, nós entramos no cinema e ele está ali preparado e aí ele passa as orientações, passa os trailers dos outros filmes que podem estar passando em outras sessões, que passarão no futuro e começa o filme. Se nós vamos numa peça de teatro, a gente senta, a hora que a cortina abre, ali está a peça sendo apresentada. Nós não vamos ver ninguém se maquiando, botando uma roupa, trocando de roupa, pregando, sabe, a área onde vai passar a peça. Nós não vamos ver isso. Então, por que que nós acreditamos que podemos abrir a concessionária, abrir ela às 7 da manhã, botar uma placa dizendo abre às 7, e às 7 horas abrir ela, e aí bater o cartão, e aí preparar o café, e aí ligar o computador, e aí... Não. Nós precisamos entender que na concessionária ela é uma empresa. Se ela abre às 7h30 nós temos que estar lá. E talvez muitos colegas de trabalho possam pensar assim, cara, mas não é fácil chegar cedo aonde eu trabalho. E aí a gente pode usar o exemplo daqui de São Paulo. Aqui em São Paulo, qualquer pessoa que queira começar a trabalhar às 8 horas da manhã, dependendo de onde ela mora, a maioria das mulheres, e eu quero falar delas, porque para mostrar o quanto isso tem que bater na nossa alma, elas acordam às 4 da manhã e às 5 elas já estão no trajeto. Porque às 8 elas têm que estar trabalhando. Então, por que que nós, consultores de serviço, homens ou mulheres, podemos acreditar que não devemos estar 30 minutos antes lá? Nós somos profissionais. Veja bem, tudo que tu listou das dificuldades de um profissional, de consultor de atendimento, é só algumas coisas da nossa realidade. Mas todas as profissões, qualquer profissão, todas têm as suas dificuldades também. E as pessoas se preparam para fazer o seu melhor. Nós também precisamos nos preparar. Agora, eu não posso começar às 8 e chegar exatamente às 8, bater o cartão, me apresentar lá e começar a ligar tudo. E aí eu me maquio, eu me arrumo, boto um desodorante, me preparo, olho rapidamente num quadro para saber o nome do cliente que está ali. Aí não me preparo. Mas eu sou um profissional. Eu quero que cada um se pergunte aí. Quando a gente faz isso, um profissional eu sou? Ou quando eu chego antes, e aí às 8, às 7, quando a porta abre, a recepção está aberta, funcionando. Zé Marcos, tem concessionária, que a concessionária abre, e aí a equipe de limpeza vai lavar a consultoria técnica, com o cliente chegando. Nós dois somos profissionais. Quem está nos assistindo não sabe a que horas isso aqui está acontecendo. Não sabe aonde nós estamos. Não sabe a quilometragem que nós rodamos para estarmos aqui. Mas por que estamos aqui? Porque somos profissionais e nos comportamos como profissionais e nos preparamos como profissionais. Tudo que tu listou realmente acontece. Alta demanda, muito carro para atender, uma correria do dia a dia. Mas qual profissão não é assim? Exato. E aí, Olavo,
a parte que tu cita agora é que o detalhe é o seguinte: eu tenho orgulho de trabalhar com manutenção. Você tem orgulho de trabalhar com pós-venda também. Não à toa, você escreveu um livro sobre isso, né? Chama Orgulho de Ser Pós-Venda, correto? Orgulho de Ser Pós-Venda. O primeiro livro é Orgulho de Ser Pós-Venda. Eu acho que se o consultor tiver orgulho, porque ele tem que sentir orgulho de ser consultor técnico, tiver orgulho, olha, eu sou consultor técnico, sou consultor comercial. Vou até aderir, porque eu também gostei da posição do Olavo. Porque consultor técnico carrega um peso totalmente diferente de consultor comercial Da área da técnica, área isso. técnica. É totalmente diferente. É um peso. E aí, Olavo, nós temos. O consultor tem que sentir orgulho daquilo, tem que sentir orgulho de ser consultor comercial da área técnica, viu aí? Já convenceu um, falta você de casa agora. E Olavo, se ele tiver orgulho, ele vai chegar mais cedo. Ele vai olhar para o cliente e vai, pô, eu vou receber aquele cliente. É claro que aí eu entendo que o agendamento precisa também estar cada vez mais ser clientes de agendamento e não só de apenas de passagem. Sim. Mas aí eu entro na questão agora do livro. O que te motivou a escrever O Orgulho de Ser Pós-Venda e por que esse título? Bom, o título, ele é um marco para mim, porque orgulho de ser pós-venda era uma coisa que eu já falava desde os primórdios da minha vida profissional. Por que que eu digo isso? Porque lá em Porto Alegre, quando eu precisava sair da concessionária para qualquer coisa, aquelas corridas do meio-dia ali, resolver fazer a vida acontecer entre os turnos, eu não trocava de uniforme. Eu ia com o uniforme que eu tinha. E muitos colegas me criticavam, assim, uma crítica boa, mas me criticavam. Disse, cara, por que que tá saindo com macacão, né? A gente usava macacão ainda de mecânico, né? Mas qual é o problema? Não, mas tu vai de macacão, vai no banco, tu vai no shopping ali pagar um negócio, comprar uma coisa. Pô, não pega mal. Se pega mal, eu tá roubando. Isso é a minha profissão. Eu sou mecânico. Eu tenho um orgulho de trabalhar Que como da hora. mecânico. É daqui que eu me sustento, é daqui que já era casado, é daqui que a minha família se alimenta. E aquilo persistiu. Eu fui mudando de áreas, claro, mas sempre tive um orgulho muito grande. E ao mesmo tempo, eu sempre escutei muito dos nossos colegas de trabalho, pô, a gente é o mal necessário, que já se falava lá no passado. Ah, a área comercial vende sonhos e o pós-venda resolve os problemas, que é uma inverdade. Mas tinha muito disso. Então eu sentia que a nossa área, o pessoal não, pô, não dava o devido valor para aquilo mesmo que fazia. E aí eu disse, não, eu tenho que ter orgulho de ser pós-venda, trabalhar com isso. E criei uma hashtag e usei ela, até hoje eu uso essa hashtag, orgulho de ser pós-venda. E isso, naturalmente, quando eu escrevi o primeiro livro, que era um livro que eu escrevi pensando no gestor de pós-venda, bom, como é que a gente organiza a casa? A gente organiza a casa olhando direto para o cliente, depois para os processos que são desenhados para atender o cliente, depois eu olho para os profissionais que aplicam os processos que foram desenhados para os clientes, que é a única razão da gente estar em pé, e depois nós temos a gestão e liderança, que são duas coisas distintas. Gestão e liderança são duas coisas bem distintas. Eu tenho a liderança que faz com que as pessoas se engajem para fazer o processo que foi desenhado para o cliente, e a gestão, que é quando eu olho para os indicadores e vejo se o que está sendo feito como líder tem impacto nos profissionais, fazendo os processos e atendendo o cliente. Quando eu olhei assim, eu disse, cara, esse é o primeiro livro que eu quero escrever sobre esses pilares tão importantes que vai dar um norte para qualquer profissional que começou, que chegou naquele cargo de ser um supervisor, um gestor da área, poder não sair do zero, né? Sair, tipo, pô, tem alguma literatura sobre isso? Não é uma literatura sobre administração, não é uma literatura sobre finanças, que tem um monte maravilhosas por aí. É uma literatura da nossa área. E que título dá? Bom, não podia ser um título diferente daquilo que me carregou a vida inteira. Orgulho de ser pós-venda. Por isso. Muito bom, muito bom. Você falou da distinção entre gestão e liderança. Essa distinção aparece lá no livro também, Olavo? Aparece de maneira muito clara.
muito Ótimo. clara. E quais são as distinções principais que você elencaria entre gestão e liderança aí? Gestão é quando eu olho para os meus indicadores. Gestão eu faço sentado olhando para o computador. Como é que eu altero os indicadores? Como é que eu faço os ponteiros se Muito boa mexerem? colocação. Através das pessoas. E como é que eu faço com que elas deem esses passos? Como é que eu provoco elas? Como é que eu inspiro elas? Através da liderança. Você vê que são coisas distintas. São Liderar, eu estou olhando para o meu time. Gestão, eu estou olhando para os meus indicadores. Muito importante os dois. Né? Muito importante os dois. Eu olho para os indicadores e vejo, eu preciso levar esse ponteiro lá para o azul, lá para o verde, lá para o lucro, lá para a retenção. Mas como é que eu movimento isso? Através do time, da equipe, dos profissionais. Uma profissional não vai fazer isso se tu botar um PowerPoint e falar assim: olha pessoal, o nosso índice de satisfação está 89, precisa ir para 90. Posso contar com vocês? Todo mundo bate palma, diz que vai fazer, 5 minutos depois vira as costas e acabou, não acontece morreu nada. aquele tema. Então, gestão é eu olhar e eu ver que eu estou num lugar que quero ir para outro. E planejo o que eu vou fazer para sair de um lugar para o outro. Liderar é quando eu estou com o meu time e eu convenço eles, empolgo, engajo eles a fazer aquilo para mexer o ponteiro. É boa, boa. Todo livro tem uma mensagem central. A mensagem central de orgulho de ser pós-venda tá na capa já? Essa é a mensagem Essa central? aí, essa aí. Esse é o único livro que você escreveu ou tem mais outros, Olavo? Não, aí o ano passado eu li o Atender, Entender e Vender, que é um livro mais dedicado a preparar o nosso pessoal de atendimento a poder fazer a parte mais difícil hoje. Sempre foi, mas ela tem a cada ano, ela tem ganhado assim uma camada a mais de dificuldade, que é mostrar para o cliente o benefício daquilo que nós estamos ofertando. Porque nós precisamos ser convencidos de algo. Né? Nós precisamos, alguém precisa, quando está me ofertando, esse microfone aqui, ele só está aqui porque foi alguém convenceu quem está aqui a comprar esse modelo específico. Por que, que não foi outro? Por que, que é esse? Porque alguém convenceu que os benefícios disso aqui é maior em relação a uma outra opção. E isso é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, porque eu tenho consultor técnico. Então o cara sabe que a pastilha tem tantos milímetros, que o pistão tem não sei quanto, que o óleo é o 0W não sei. Ele sabe tudo isso. O cliente não quer saber disso. O cliente quer uma resposta a uma pergunta que é a única pergunta que nós clientes nos fazemos o tempo inteiro. O que que eu ganho comprando isso? É isso que o cliente quer saber. O que que eu ganho dizendo sim para ti? Eu não quero saber que a pastilha está com 2 milímetros, que é a maior dificuldade. Mostrar para o cliente exatamente o que ele ganha em dizer sim para aquilo que nós estamos ofertando. Quando eu não tenho isso, essa habilidade de transformar aquela informação técnica, converter ela, traduzir ela para o que o cliente quer saber. O que, que eu ganho com isso? Parece simples, mas não é. Por isso foi escrito o segundo livro. Ele foi nessa direção. Qual é pro público que tá em casa aí, Olavo? Pra quem quiser comprar aí. E onde é que encontra também, Olavo, esse segundo livro aí? O livro pode entrar no site lá, ospv.com.br. Orgulho de ser pós-venda, né? Olha que legal. ospv.com.br. Lá tem os 2 livros para vender, né? Atender, Entender e Vender. Então, um livro sempre tem dedicado para o teu pessoal aí, para você que trabalha ou para o teu time que atende o cliente. A gente vai atender, entender dele e aí vai poder vender para ele. Olavo, muito bom, muito bom. 2 livros aí, muito bom, Olavo Centeno. Você aí em casa certamente está aprendendo, como eu também aqui nesse podcast. Eu sempre estou aprendendo com os convidados aqui. Cada dia um melhor que o outro, cada um na sua área. Muito bom, muito mais uma vez, muito especial o podcast. Olavo, se eu consigo falar para o meu cliente
o que ele ganha com aquilo e consigo fazer isso de maneira repetida e mostrar para ele, aí fica mais fácil de uma palavrinha mágica que tem que ter no mundo do pós-venda, que é de fidelizar ele, correto? Correto. Fidelizar o cliente. Agora a gente tem que ter assim um, um certo cuidado quando, quando a gente usa essa palavra, sabe? Retenção e fidelização. Qualquer uma das duas, né? Quando a gente quer fidelizar alguém, a gente está falando de uma relação. É como em casa, com o marido, com a esposa. Quer fidelizar. É que um seja do outro para sempre. Falam que seja eterno enquanto dure, mas a gente quer para sempre. E como é que a gente faz isso? A gente não faz dizendo assim, ó, se você não fizer algo comigo, eu te mato. Eles não fala isso, né? Seria Não, um absurdo. não, absurdo. Se você não fizer isso, eu te deixo trancado em casa. A gente não faz, a gente não fideliza pelo medo, né? A gente não fideliza pela chantagem. A gente fideliza como? A gente fideliza conhecendo aquela pessoa com quem a gente está, as necessidades, os desejos dela, e entendendo aquilo que nós podemos melhorar e como servir aquela pessoa. É isso que é uma relação verdadeira, uma relação que vai perdurar. Cada um fazendo isso pelo outro. Agora vai para dentro de uma concessionária. Se eu realmente, quando eu estou atendendo, eu entendo o cliente e convenço ele, mostrando o que ele vai ganhar de benefício em dizer sim para aquilo que eu estou ofertando, e aí eu presto o serviço de maneira certa, tem que tudo sair direitinho. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o que é necessário para que, numa próxima oportunidade, ele lembre de mim. Ele bota o meu nome na mesa, mas com todos os outros nomes também. Mas ele botou o meu na mesa. E ele vai olhando para isso, junto com valeu a pena, foi justo o preço pago, porque achar que só fidelizamos pelo um bom atendimento é um tanto quanto ingênuo. Não, não funciona assim. Não funciona em países de primeiro mundo, também não funciona em países de desenvolvimento. Dinheiro, recursos financeiros, eles são colocados à mesa sempre. Então é o relacionamento e a relação, na verdade, custo-benefício. Não adianta tu fazer tudo certo, mas o teu preço ser muito fora da realidade. Tu não vai ter o teu cliente de volta. Por quê? Porque muitos não vão nem poder pagar de novo isso. Não vai ter isso. Então é um pouco de ingenuidade também achar que é só a questão do atendimento que fideliza o cliente. É um pacote de coisas que no final o cliente olha e diz: a relação custo-benefício, o quanto eu desembolsei pelo tudo que eu recebi, vale a pena. A tua área, Zé, pô, a tua área ela é muito isso. Eu tenho uma frota, eu tenho um budget, eu tenho metas. Claro que para rentabilizar um negócio, o investimento em manutenção, em reparo, ele tem um peso muito grande. Então eu vou estar sempre tentando reduzir isso. Mas até onde eu vou chegar? Ao ponto de ruptura. Que ponto de ruptura é esse? Ao ponto em que mais barato do que isso bota em risco a minha operação funcionando. Esse aqui é o custo ideal, relação custo-benefício. Então, quando estamos atendendo, chegamos nesse ponto também, somos capazes de entregar isso, aí nós fidelizamos o cliente. Mas vamos fidelizar de maneira mais suave, sabe? O fidelizar do tipo, ele continua colocando o meu nome na mesa para negociar. Porque se a gente não faz isso, nem para a mesa nós voltamos mais. Uhum. Se a gente não faz isso, nem pra mesa não nós voltamos mais. É gostoso de ouvir. Então, você poderia até escrever um livro sobre o tema, Olavo. Seria legal no futuro aí, já que você já escreveu o Orgulho de Ser Pós-Venda, escreveu o outro é Atrair.
Atender, Atender, entender e vender. Agora, atender, entender e vender. nós temos mais um, né? Logo, logo sairá um 100% dedicado à fidelização de cliente. Olha aí você de casa que quer ler sobre o tema aí, já sabe onde comprar já, com o Olavo Centeno aí escrevendo mais um livro aí, terceiro livro, e vai ser muito bom, acho que vai ser muito rico e produtivo para quem está em casa aí nos assistindo aí, para quem gosta do tema, para quem gosta da área. Olavo, como você enxerga o cenário para o futuro, para os próximos anos aí no pós-venda, com esses processos de digitalização, com todos os processos de mudanças que estão acontecendo no cenário aí, tanto nacional quanto global? Bom, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e a verdade é que ali na frente não, ninguém tem uma bola de cristal para dizer, olha, será dessa maneira. Mas a gente tem bons indicadores para onde nós estamos indo, né? Nós temos o primeiro ponto, olhando para atender o nosso cliente, nunca foi tão fácil saber tudo sobre o nosso cliente. Nunca foi. Ao mesmo tempo, nunca foi tão distante o relacionamento com o nosso cliente. Então aqui já tem qual é a tendência lá para frente? A tendência lá para frente é que a gente passe a utilizar as informações que nós temos a favor do nosso cliente, a customizar o atendimento do nosso cliente. E quando eu digo cliente, é entender todo tipo de cliente. O cara que tem uma motocicleta que ele usa aleatoriamente para fazer passeios com a esposa ou só com os amigos de longa distância, ele demanda coisas completamente diferentes do que o motoboy. Mas os dois frequentam uma concessionária, uma oficina de motocicletas. Eu não posso atender os dois igual. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter uma régua mínima de atendimento e personalizar essa minha interação com cada um, porque as necessidades são diferentes. Aqui, em automóveis, tem o cliente que ele adquire um veículo para ferramenta de trabalho. Representantes comerciais, o veículo leva ele até possíveis pedidos de compra. Então, é uma ferramenta de trabalho. Mas tem o cara que compra o veículo para levar o filho na escola, a esposa ou o marido no trabalho e trazer todo mundo de volta no final do dia, são e salvos para dentro de casa. Isso eu uso o veículo para a logística do meu dia a dia. Tem o cara que compra o veículo para passear no fim de semana. Tem o cara que o veículo dele é uma expressão máxima do cheguei lá, me tornei alguém. E aí eu tenho esse veículo. Esse veículo é um troféu. Porque são cada uma dessas pessoas que eu falei para ti, elas têm um veículo para uma coisa diferente. E agora vamos mais. Pega lá no agronegócio. Todo implemento agrícola, toda máquina agrícola, ela é uma ferramenta no campo. Ela tem um porquê, ela tem um momento importante dela. Pega caminhões. Caminhões nós temos no Brasil coisas impressionantes. Grandes empresas, então o caminhão é ferramenta de trabalho da empresa. É o maior ativo da empresa, né? Porque é o que pega do ponto A ao ponto B, é o que faz a empresa ser uma empresa de logística. Mas nós temos também o cara que tem um caminhão e, e viaja o Brasil inteiro. E nós também temos a pessoa que tem um caminhão para o seu negócio local. Caminhão, os três caminhões, os três vão numa concessionária de caminhão e são necessidades diferentes. E quando nós temos transportadora, e você, pô, você que sabe de manutenção, você tem isso muito contigo. Pô, tem transportadora que o que ela transporta são automóveis. Tem outra que o que ela transporta são eletrônicos. Tem outra que transporta alimentos. E tem outra que transporta frutas, extremamente perecíveis. Você consegue ver que cada um, apesar de ser caminhões, serem grandes empresas, tudo logística, mas cada um transporta algo diferente, uma necessidade diferente? É diferente. É É diferente. diferente. E o sofrimento por não ter aquela ferramenta funcionando dá impactos diferentes. O cara que não chegou na hora com o caminhão, com a cegonha dele, lá para pegar o veículo novo, ele vai para o fim da fila e toma uma multa.
O cara que o caminhão ficou parado no meio da estrada e é fruta, a carga é perdida. Ela não existe mais. O cara que está com eletrônicos, com chips de computador, uma carga valiosíssima, pouco pesada, pouco ocupa do caminhão de performance, mas ela custa milhões e milhões e milhões. Tem até escolta. Como é que uma carga dessa fica no meio da noite parada no meio do nada? Cada um desses, a dor deles é completamente diferente. Eu acredito que essa é uma tendência para o futuro, é que quem trabalha na manutenção possa usar os dados para entender exatamente o meu cliente. Eu tenho um cliente de caminhões que puxa todo todo o agronegócio, toda a produção agrícola do país. E produção agrícola, ela tem safra. E aí, imagina, eu tô na safra, eu tô na colheita, eu tenho que transportar nesse momento, no meio da colheita, uma colheitadeira estraga. Será que eu posso realmente dizer, puxa, isso acontece no meio da colheita? Então, é usar os dados dos clientes para realmente entender o cliente, realmente propor e te provoco aqui também. Quantos profissionais te procuraram para te ajudar na manutenção com a tua frota, que realmente estudaram a tua empresa antes, que realmente sabe o que os caminhões da tua empresa realmente puxam, que tentaram descobrir exatamente que peça eu deveria ter, que mão de obra eu deveria ter para antecipar tuas necessidades e dizer que a minha proposta é não deixar o teu caminhão parado. Eu vou te devolver com a resposta que te deram com relação ao consultor técnico. De 9 para que precisaram trabalhar, a mesma coisa. Se pesquisaram, não me fizeram entender. Então essa é uma tendência, É essa é uma uma tendência, tendência. essa é uma grande tendência. Tem outras tendências? Claro que tem, porque os veículos estão mudando, né? Nas veículos mais leves, a nossa frota nacional, ela vai virar toda híbrida ou 100% elétrica. Uma parte 100% elétrica e com certeza o resto tudo será híbrido nos veículos de passeio, né? Nos caminhões, nós temos várias iniciativas ainda. Nós temos sim caminhões elétricos, nós temos veículos com gás natural, nós temos veículos com outros tipos de combustíveis e isso vai ser também tendência lá na frente. Nós temos um desafio gigantesco no Brasil, porque o nosso combustível, ele é um desafio no Brasil também. Então, as tendências, a tendência da máquina, do que vai puxar os veículos, né? O trem de força é a gente ir para combustíveis alternativos e eletrificar a frota ou deixar híbrida 100%. E isso traz junto a necessidade da rede se preparar para isso, as oficinas independentes se preparar para isso. E são tendências lá para frente cada vez mais claras. E a gente sabe que uma tendência que está assim, tá explodindo de verdade, né? É que a gente, a gente não está tendo mais a posse do veículo. Uma coisa que na área de caminhões, né, é muito tranquila, eu não tenho, eu alugo uma frota, eu tenho a frota de alguém, eu alugo ela e, e uso ela até ela ser necessária, e aí vai trocando. Isso que é normal no universo já de transporte, está começando a virar uma coisa normal também em automóveis. Em automóveis, muita gente não tem mais o veículo, assina o veículo, não tem a posse dele. E isso é uma tendência. E sendo uma tendência, tem todo o impacto também para o pós-venda. O pós-venda se torna ainda mais necessário, ainda mais diferencial. Porque o que está acontecendo no universo de veículos, e aí duas, quatro, leve ou pesado, que é não ter a posse, está fazendo com que a gente tenha hoje o que teve com os bancos e com o telefone, com, com as empresas de telefonia. Quando todas podem ofertar algo incrível, eu posso fazer a portabilidade de contrato, tanto de banco hoje quanto
de linha telefônica. E eu faço essa portabilidade pelo custo, mas muitas vezes, porque quando precisei, o pós-venda dessas empresas me deixou na mão, então eu vou fazer a portabilidade para outra. A mesma coisa vai acontecer com os veículos por assinatura. Logo, logo, vai poder fazer a portabilidade do teu contrato de locação de uma marca para outra. E o que vai fazer eu ficar com essa? Cara, eu vou ficar com essa, porque quando eu precisei do pós-venda, ele me atendeu muito bem. Então não tem por que eu trocar. E não, e essa colocação é muito boa, porque aí a gente, se todo mundo tá ali, páreo, tem que ter alguma coisa de diferenciação. Diferenciação. Que te destaque do que tá ali na maioria. E aí, eu te faço uma pergunta. Quais são as 3 atitudes que diferenciam uma equipe, um pós-venda campeão? Primeira atitude. Mas da equipe inteira para mim a primeira atitude é você ser e não estar. Ser. Você é consultor comercial da área técnica. Você é um técnico. Você é um garantista. Você é um supervisor. Você é aquele cargo. Você quer estar ali. Você se preparou. Tem orgulho. Esse é a primeira. Orgulho. Essa é a primeira. Porque se eu estou nesse cargo hoje porque paga bem ou porque foi o que eu consegui, eu não vou entregar o meu melhor. Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto é a proatividade. A gente tem que parar de esperar. Parar de esperar. O futuro é daquele que antecipa. O futuro é daquele que pensa no cliente e antecipa as necessidades do cliente. Então, todos os profissionais do pós-venda precisam ser proativos e não reativos. Hoje, a gente tem muito essa coisa de que, não, meu pessoal faz quando eu peço. Mas por que tem que pedir? Se está combinado, não tem que pedir. Já tem que acontecer. Então, a gente precisa dessa proatividade, sabe? Então, é ser, proatividade. E a terceira, eu acredito que é resiliência. Resiliência. Eu acho essa muito boa também. Eu também Porque colocaria essa. a vida profissional, em qualquer área, ela vai te dobrar. Vai te dobrar até lá embaixo. Mas tu não pode quebrar no meio do caminho. Sabe? Você tem que ser capaz de voltar e seguir trabalhando. Porque senão, um dia ruim, e dias ruins acontecerão, podem botar tudo por terra, né? A gente tem que ter essa capacidade de ser resiliente. Muito bem, muito bem, muito bem, Olavo. Olhando assim para o setor agora como um todo, quais são o maior gap de mentalidade, que a gente falou de mentalidade agora, que você enxerga assim no pós-venda hoje em dia? Que é exatamente aí onde você entra, né, para trabalhar para. O maior gap hoje em pós-venda eu vejo assim, ó. O pós-venda ele não conhece o seu cliente. Se de um lado eu estou dizendo que as tendências é Exatamente o que eu ia dizer. customizar, Customizar, personalizar. personalizar ao máximo, do outro lado é que nós estamos muito longe disso, mas muito longe de verdade. Nós não conhecemos o nosso cliente. Se você vai em qualquer lançamento de qualquer produto, 2 rodas, 4 rodas, leve, pesado, implementa qualquer uma desse universo que nós vivemos. E vai na área comercial, lançamento. Os primeiros slides de qualquer apresentação, eles vão dizer quem compra, por que compra, que produto tinha antes e que produto ele quer ter depois que ele pagar esse que ele está comprando agora. Por incrível que pareça, a gente tem tudo isso mapeado. E passa para cada representante comercial de novos ou seminovos, de caminhões, motocicleta, tudo. Todos sabem. Aí tu vai no pós-venda. Esse mesmo cara comprou esse veículo.
Se 3 dias depois da compra ele precisar tirar uma dúvida que seja, não estou dizendo que ele tem um problema na máquina, não. Só uma dúvida e ele vai até o pós-venda. Ele chega lá, nós não conhecemos isso dele. E é verdade. Nós E não é conhecemos. verdade. E é o mesmo cliente. Então, para mim, esse é um gap gigantesco, sabe? Desconhecer o nosso cliente. Desconhecer. Pessoal, ter o nome do cliente, a placa, a quilometragem e o que ele vai fazer no dia do agendamento não é conhecer o cliente. Não. Isso é só ter uma lista de espera. É só uma lista de espera, dizendo, ó, vai chegar o fulano, tal horário, e ele pediu para olhar isso. Lá no dia que ele ligou. Hoje, quando ele chegar aqui, eu não sei o que vai ser de verdade. As coisas mudam. Mas lá foi isso. Isso é uma lista de espera só. Conhecer o cliente. E quem lida com frota, isso ainda é muito mais importante. Pô, às vezes você pode ter 6 clientes só. 6 clientes que tem 1.000 caminhões cada um. Você já não precisa fazer muita coisa. Oh, já Você não precisa fazer muita coisa. Mas você precisa conhecer muito bem eles, né? precisa conhecer muito bem. Pois é, mas isso é raro de ter. E é exatamente essa dinâmica que você propôs aqui, que hoje em dia cada vez mais é necessário conhecer, e o gap é que a gente está muito longe disso. Muito longe. Outro gap que nós temos, e não é um gap dessa área só, mas como nós estamos falando do pós-venda, vamos ficar nele. Mas é um gap geralzão no mundo, que é a gente não quer dar tempo ao tempo para que as coisas aconteçam. Todo mundo muito desesperado para que as coisas aconteçam muito rápido. Eu estou tendo muito cuidado para não usar uma palavra que ela caiu na mesmice. Todo mundo fala, todo mundo é muito. Não, há um desespero para que as coisas aconteçam muito rápido. Eu tenho 50 anos. Então, o que eu já sei levou dos 16 até agora para conseguir. Leva tempo. Experiência não se compra na esquina. Conhecimento, eu pego um livro e eu leio ele inteiro. Eu tenho o conhecimento. Experiência demora. Eu preciso viver aquilo. E nós não queremos isso, não estamos dando esse tempo. E isso é um problema seríssimo, é um gap muito grande. Porque uma vez isso se apresentando, gera uma coisa que nós falamos lá no início. Eu estou sempre começando, porque está todo mundo trocando muito, porque não deu certo aqui, ou não está sendo do jeito que eu queria, e está indo embora, e não está construindo. Não está construindo. E se eu não estou construindo a minha presença profissional na empresa, eu também não estou construindo a minha presença profissional com o cliente. E se eu não construo isso com o cliente, eu não crio uma base de clientes. Pô, e se eu não tenho isso, eu não tenho nada. É verdade. Muito bom, Olavo. Você, além de escritor, você também é palestrante, certo? Sim. A palestra é sobre o quê? Sobre o livro? Sobre os livros? Hoje eu tenho palestras sobre processos de pós-venda, né? Eu chamo lá de o ciclo de excelência no pós-venda, uma palestra dedicada nisso, 100% para isso. E uma outra palestra que aí é a palestra para quem faz atendimento, dessa parte de encantamento Do do cliente. cliente, né? Mas são palestras assim, são assuntos mais rápidos, né? Uma pequena provocação para que o cara saia dali dizendo, olha, eu vou dar o próximo passo. Eu preciso dar esse próximo passo. Cada coisa que a gente tem no mundo para ofertar, ele tem o porquê, né? O livro tem muita informação condensada. Uma palestra é um bate-papo ali, tu tá com a pessoa, né? Tu provoca ela, uma única coisa, uma provocação, para que a pessoa diga, puxa, eu tenho que ir por ali. Um workshop é uma coisa mais demorada, uma coisa mais profunda, mas tudo são etapas, né? Não, muito bem, Olavo. A gente tá caminhando, bate-papo muito bom, a gente tá caminhando pro fim aqui do podcast aqui. O que é bom passa rápido, isso é clichê, mas é real, continua real essa frase. E eu queria te fazer uma provocação agora, já que você falou de provocação, eu queria provocar o Olavo de hoje. Eu queria que o Olavo de hoje pensasse no Olavo quando começou.
No Olavo, quando começou? Ouvindo lá do seu pai, aquele carrinho velho, que depois pegou um carro novo, que ficou surpreso com a garantia do concessionário, de saber que tinha garantia. O que é que o Olavo de hoje diria para o Olavo do passado? Depois de tanto tempo e ter passado e visto que aquele orgulho de ser pós-venda, de sair com um macacão, e que eu ouvia muitas vezes coisas não muito agradáveis, aquele orgulho de ser pós-venda te trouxe até aqui. O que é que o Olavo diria? Eu diria para aquele Olavo lá de trás a mesma coisa que eu digo para mim todo dia de manhã. Cuidado com o que tu não sabe que não sabe ainda. Cuidado com o que tu não sabe Que não sabe ainda. que não sabe ainda. Porque essa é a coisa mais perigosa da nossa vida. É não saber que você não sabe algo. Porque quando você sabe que não sabe algo, manter esse desconhecimento é uma coisa tua. É uma decisão tua. Eu não sei sobre física nuclear. Eu não conheço ela aprofundada. Então eu sei que eu não sei sobre aquele assunto. Me manter ignorante sobre esse assunto é uma decisão minha. E tudo que ocorrerá dali para frente por não saber disso é algo que eu não posso reclamar. O difícil é não saber que eu não sei sobre isso. E isso acontece na vida da gente por muitas e muitas vezes. Então hoje eu passo muito tempo me perguntando, o que eu não sei ainda que eu não sei? Porque tudo que eu sei que eu não sei, em algum momento eu vou dar um Google e vou começar a me inteirar. Mas eu quero tornar isso mais assim palatável. Quando eu me tornei ali supervisor de pós-venda, tinha muita coisa sobre gestão que eu não sabia, sobre indicadores que eu não sabia, mas que eu não sabia que não sabia. Eu nem sabia que aquilo existia. Então eu pensava em maneiras de tentar obter uma informação e ficava semanas às vezes. E os anos foram passando e aí eu descobri em algum momento lá na frente, rapaz, tem um indicador que só mede isso. Tem uma ferramenta da qualidade que serve exatamente para aquilo que há 5, 10 anos atrás eu estava precisando e eu nem sabia que isso existia. Então eu não sabia que não sabia de alguma coisa. Muitos anos depois eu passei a saber que eu não sabia daquilo. Bom, agora eu posso estudar ou não. Então, com certeza eu chegaria e sussurraria no ouvido do Olavo ali com 16 anos. Olavo, cuidado. Se pergunte o tempo inteiro. O que tu não sabe que você não sabe ainda? Porque isso nos provoca, sabe? Tu começa a perguntar. Tu senta na frente do computador e pode perguntar. Porque hoje a gente tem essa possibilidade maravilhosa, né? Tu pode perguntar para o Google. Você pode perguntar para uma IA que seja. Existem maneiras de medir qualquer coisa. Escreva qualquer coisa lá. Existe alguma maneira de melhorar a, a retenção de talentos na minha empresa? Existem maneiras. Existe alguma maneira? A resposta muitas vezes vai ser que sim, existe. E tu vai dizer, rapaz, eu nem pensava que alguém tinha escrito sobre isso. Eu nem sabia que existia toda uma linha de entendimento, de conhecimento sobre esse assunto. Bom, agora tu sabe. Neuromarketing. O marketing aplicado à ciência neurológica do cérebro. Como fazer com que a gente tenha lá todas aquelas sensações necessárias para comprar algo. Pô, se eu não sei que isso existe, eu vou tentar fazer uma promoção de pós-venda e tentar convencer o meu cliente de uma maneira equivocada. Eu não vou falar com o cérebro dele, sabe? Eu não vou falar com aquilo que é mais importante do meu cliente. Então, se eu não sei que isso existe, eu não sei que não sei. Isso é perigosíssimo. É muito bom, muito bom. Por alguma razão você me fez lembrar um filme que é muito popular a todo mundo. Que todo mundo acredita que está em casa já viu, que é da Disney, o Rei Leão. O Rei O Leão. Rei Leão já viu o Rei Leão? Já. Quem não viu? Quem não viu o Rei Leão, né? No Rei Leão tem a cena, tem o Simba, que todo mundo sabe. O Mufasa morre numa estourada de Gnu. Aí
o Simba se aproxima, também se aproxima o Scar, e o Scar coloca a culpa no Simba, fala que, ó, o culpado de acontecer isso aí foi você. E para quem conhece a história, o Simba foge. Foge de encarar o seu problema, de encarar o seu desafio. E aí o Simba encontra um suricato e um javali, Timão e Pumba. Timão e Pumba, quando vem o Simba, eles falam, pô, é um leão, ele vai nos comer, ele vai nos comer. E eles convencem o leão a comer larva. Quem viu o filme lembra, convence o leão a comer larva. Se o Olavo tivesse ouvido Timão e Pumba da vida deles, talvez não tivesse chegado onde você chegou hoje. Ah, Talvez não tivesse chegado aonde chegou hoje. Porque o leão estava comendo lava. O leão estava comendo lava. Porque ouviu. Todo mundo acha que Timão e Pumba são os heróis da história. Mas na verdade tem um pouquinho de vilania naquilo ali também. Porque eles convencem o rei leão a comer lava. Até que. Até que ele encontra um macaco chamado Rafik. E Rafik fala: ó, eu conheço você. Quem lembra que viu o filme vai lembrar. Eu conheço você. Você é Simba, filho de Mufasa. Tem um reino te esperando. E ele olha e fala: não, isso foi no passado, não. O que Rafik faz? Ele dá uma paulada na cabeça de Simba. E aí Simba solta o rugido do leão. Porque por mais que tentem falar que você não é aquilo que você nasceu para ser, tem um leão que mora dentro de você. Tem um leão aí dentro rugindo. E aí, Simba sai e entra a cena do lago, e no lago ele vê refletida a imagem do pai. Ele vê refletida a imagem do pai. E essa é a beleza da história. Aí Simba volta a ser o que ele nasceu para ser. E foi muito bom o bate-papo com o Olavo aqui, porque o Olavo nasceu para liderar um movimento. E eu não vejo outras pessoas com essa liderança, com esse engajamento. E eu quero que fique isso como uma homenagem para você, Olavo. Orgulho de ser pós-venda. Se lá atrás, quando você vestia aquele macacão lá, que as pessoas falavam, mas por que você vai com isso? Você vai aquilo. Se você tivesse ouvido aquelas pessoas, Hakuna Matata, e tivesse comido lava, você não chegaria aqui hoje. E hoje a gente está aqui diante de um escritor respeitado, que escreve para o nosso setor, que escreve mensagens super importantes e super educativas e que tem muito, mas muito conhecimento. Eu indico para você que vai em casa levar a palestra do Olavo, comprar o livro do Olavo, fazer um workshop, acho que tem também até imersão. E aí, Olavo, eu olho para você e falo: que bom, que bom que você não desistiu. Que bom que hoje a gente pode estar falando aqui e olhar para a câmera e falar: nós temos orgulho de ser pós-venda. Eu gostaria que você deixasse sua mensagem aí para quem está em casa, seus agradecimentos aí. E foi muito bom ter você aqui, meu amigo. é para todo mundo que está nos ouvindo aí, assim. Para você que consome manutenção, para você que leva o teu veículo para o teu técnico, na tua oficina, na concessionária, aonde quer que seja. Acredite que lá tem um profissional que ele realmente quer fazer o melhor para você. Ele quer fazer o melhor para você. Para você que está na manutenção, para você que é o profissional que está lá, dê o teu melhor, porque essas pessoas que estarão lá porque acreditam em você. E você está lá para servir aquelas pessoas. Então, faça o teu melhor. Faça o teu melhor. E acredite de verdade que todas as profissões são incríveis. Mas a nossa, trabalhamos com peças, serviços e acessórios, ela é mágica. Tenha orgulho
de ser pós-venda. Ontem, hoje e sempre. Obrigado pelo convite, por poder estar aqui contigo, bater esse papo, poder fazer parte desse teu ecossistema, sabe? Aprender contigo, porque os teus vídeos são bacanas. Cada pessoa que passou por aqui deixou mensagens importantes, mostra que esse ecossistema está andando. Agradecer a toda a tua audiência, porque estão aí, vão dedicar o tempo delas, que é a coisa mais rara de uma pessoa, para nos assistir. Eu espero realmente assim que a gente possa ter contribuído com todo mundo, sabe? Ter feito um pouquinho de diferença, ter dado sabe? Ter dado pegado um cajado e ter dado uma paulada na cabeça de todo mundo para que essa pessoa seja aquilo que nasceu para ser. Exatamente. É isso. E para finalizar, já que temos aqui dois escritores, que eu também vou estar lançando o livro aí, com a frase do nosso velho, bom e inesquecível Guimarães Rosa, é junto dos bons que a gente fica melhor, e hoje eu tava junto do bom.